Olá, crianças do IPC Kids, tudo bem com vocês? Hoje eu vou contar mais uma história. Na verdade, é uma história que eu gosto muito. Olha só, vamos acompanhar. Lá no Egito existia um povo muito interessante. E essa história ela vai falar justamente sobre a Páscoa. Por que celebramos a Páscoa? Talvez você esteja perguntando. Mas tia G, o que é a Páscoa? Páscoa significa passagem. Passagem? Passagem de ônibus? Não, é uma passagem de um povo que estava escravo. Olha só, e sabe quanto tempo esse povo estava escravo lá no Egito? Olha só, 430 anos. Nossa, tia G, 430 anos. Esse povo era o povo de Israel, o povo de Deus. Eles estavam escravos. Depois da morte de José, veio um outro faraó e ele assumiu. Só que ele não adorava a Deus como o povo de José adorava. E este faraó, ele não pagava as pessoas direito e eles estavam escravos. Eram muitos escravos. O povo de Israel estava lá preso durante 430 anos. Olha só o que aconteceu. Depois, o povo começou a clamar: Deus, por favor, nos tire daqui, nos tire dessa escravidão, nós já não aguentamos mais. E aí, sabe o que aconteceu? O povo começou a clamar: por favor, Deus, ouça a nossa oração, nós estamos precisando do Senhor. E sabe, crianças, o povo estava lá, como eu disse a você, escravizados. Eles trabalhavam muito e eles construíam tijolos, eram tijolos imensos que ele construía. Tudo isso para enriquecer o povo do Egito. Faraó estava achando muito bom, porque não pagava o salário deles. Eles não recebiam dinheiro por causa disso. A mão de obra deles era muito barata e eles quase não conseguiam. E eles estavam escravizados lá durante 430 anos. É muito tempo escravizados. E eles diziam assim para Deus: por favor, Deus, mande um libertador. Deus ouviu a nossa oração. Muitas são as vezes, crianças, que nós estamos assim também, pedindo a Deus: Deus, nos livre agora desse coronavírus. Deus, nos liberta disso. Eu quero sair, eu quero ir para a rua. Não é verdade? Muitas vezes a gente está pensando isso dentro de casa, nesse tempo que nós estamos passando. Mas o povo estava lá escravizado e eles começaram a orar: nos liberta, Deus. E Deus ouviu a sua oração, porque Deus nos ama muito. E aí ele mandou um homem. Que homem é esse, tia G? Moisés. Ele mandou Moisés. Moisés, ele era um homem também de Israel, era um homem de Deus. E Deus disse para ele: Moisés, você vai com seu irmão Arão e você vai lá falar com o faraó. Mas Moisés disse: mas eu não sei falar. Como é que eu vou falar com ele? Vai lá com teu irmão, porque eu sei que eu vou falar através de você. Esse é o faraó. Faraó é um nome que é dado como um presidente. Então, o faraó daquela época, ele estava duro, ele estava endurecido por causa do povo que estava ali, que trabalhava para ele e que a renda que ele dava para o povo de Israel era pouca. E aí Deus disse para Moisés: Moisés, uma coisa eu vou fazer, eu vou endurecer o coração de Faraó, mais do que já é duro o coração dele. E aí, sabe o que aconteceu, crianças? Ele não queria deixar o povo de Israel ir embora, o povo ficar liberto, porque Moisés foi falar isso para ele: deixa meu povo ir embora, meu povo está sendo escravo há tantos anos para você, olha quantas coisas eles já fizeram. Mas ele continuou, com o coração duro, feito pedra. Às vezes, nós estamos com o coração duro assim também, feito pedra.
Deus fala conosco e a gente não quer dar ouvidos. Muitas coisas nós fazemos de errado, mas nós não queremos dar ouvidos. Faraó continuou com o coração duro. Quantas são as vezes que você fica com o coração duro e você é castigado? Deus também deu pragas, porque Faraó estava com o coração duro. E sabe quantas pragas? 10 pragas. Então, a primeira praga foi a transformação da água em sangue. Você já imaginou isso? Tudo virou sangue. Todas as águas lá do Egito virou sangue. Olha só. Todo o rio Nilo era sangue. Toda a vasilha que eles pegavam era sangue. Nossa, que horror e que cheiro forte, não? A segunda praga, olha só, rãs, sapos, olha quantos sapos. Tinha sapo em tudo que era lugar. Olha só como ficou o Egito. Era muito sapo. Sapo em todo lugar. Sapo nas camas, sapo nas vasilhas. Você já imaginou isso? E todas as vezes que Moisés ia falar com Faraó, Faraó continuava, sabe como? Com o coração dele endurecido, duro. Ele não deixava o povo ir. Vamos ver qual foi a terceira praga. Piolhos. Olha só, você já teve piolho? O povo estava lá vendo aquela porção de piolho. O povo do Egito estava enlouquecido. Alguns diziam: manda Faraó deixar esse povo ir. Mas Faraó continuava com o coração duro. Ele não deixava o povo ir. Todas as vezes Moisés conversava com Deus e Deus dizia: vai lá, manda mais uma praga. A quarta praga. Moscas. Era muita mosca. Você imaginou mosca na sua comida? Olha só como ficou lá o Egito. Muita mosca, mosca batendo nos seus olhos, na sua boca. O povo do Egito ficou enlouquecido com essa praga. Mas mesmo assim, Faraó continuou com o coração dele endurecido. Vamos para a quinta praga. Olha só, as úlceras. Era muita úlcera. As úlceras estavam lá nos animais. Era muito bichinho, que nem os bichinhos do coronavírus. Era muito bichinho. E os animais morreram todos. Imagina o cheiro. Que cheiro horrível daqueles animais. E Faraó continuou com seu coração duro como pedra. Mas ele não se rendia a Faraó. E aí Moisés novamente, mas Deus, ele não se rende, continua mandando praga. E ele mandou a praga. Que praga foi essa que ele mandou? Ele mandou uma doença nas pessoas. Ele mandou umas úlceras nas pessoas também. Uma enfermidade parecendo a lepra nas pessoas. Elas tinham feridas por todo o corpo. E o povo todo cheio de ferida falava: Faraó, deixa esse povo ir embora. Mas ele continuou com o coração dele duro. Ele não se rendia. Deus estava mandando as pragas, mas ele não se rendia. Ele tinha o coração duro e não estava ouvindo o que Moisés e Arão estavam dizendo. E aí nós vamos ver a sétima praga. Caiu, foi muitos pedras do céu, granizo do céu. Eram muitos granizos no céu e cada pedra maior que a outra. Olha só, e muitos morreram, porque caía do céu pedras grandes. Mas mesmo assim, Faraó não estava nem aí. Ele tinha o palácio dele muito grande, fortaleza, e as casas pequenas que caíam essas enormes pedras. Mas mesmo assim, ele continuou com o seu coração assim, ó, duro, como a pedra. Mas aí
Deus mandou mais outra praga. Gafanhotos, um monte de gafanhotos. E na perninha do gafanhoto é um zigue-zague pontiagudo que dá para furar você. Você imagina quantos? Era muitos. Olha só, era muito gafanhoto por toda a casa. O povo já estava enlouquecido e dizendo: Faraó, tira esse povo daqui. Mas ele continuava com o coração dele duro. E aí, o que é que aconteceu? A outra praga, a nona praga, era trevas, tudo escuro. Ninguém conseguia enxergar ninguém. Se você pegasse uma tocha e acendesse, logo ela se apagava. E aí, olha só, era trevas. O povo já não aguentava mais, ninguém enxergava um ao outro. Mas sabe, crianças, mesmo assim, Faraó continuou com o coração dele duro. Duro, endurecido. Ele não se rendeu ao povo, não se rendeu Faraó. Faraó continuou assim, sabe? Faltava a 10ª praga. A 10ª praga. E nessa 10ª praga, crianças, Moisés ficou muito entristecido. Moisés não queria que essa praga acontecesse. Sabe por quê? Porque ia haver muito choro. E essa 9ª praga, 10ª praga, foi a praga da morte dos primogênitos. Você é um primogênito na sua casa? O primogênito significa o primeiro filho. O primeiro filho. Você pode ter 10 irmãos, mas eu fui o primeiro. Eu não, eu fui a 4ª filha. Mas a palavra de Deus nos diz que era o primeiro filho que iria morrer. E Faraó tinha um filho. Mas sabe o que aconteceu? Deus disse assim para o pessoal, o povo dele de Israel: se vocês, meu povo, dando as instruções para Moisés, se você matar um novilho cevado de 1 ano, sem nenhuma mancha na pele, e você passar o sangue dele nos umbrais das portas, eu vou desviar o anjo da morte. E o anjo da morte, ele não vai entrar na sua casa. Crianças, nós precisamos obedecer a Deus. Sabe, naquela noite, muitas crianças primogênitas, as primeiras, morreram. E eu tenho certeza que até crianças do povo de Deus também. E sabe por quê? Por causa da desobediência. Se eles tivessem obedecido a Deus de pegar o novilho, sacrificar ele, tirar o seu sangue e passar nos umbrais das portas, esse anjo não mataria o primogênito. Sabe, foi necessário que esse sangue fosse derramado para que o povo de Deus, o povo de Israel, fosse liberto daquela escravidão de 430 anos. Foi preciso que esse sangue fosse derramado para que eles passassem dessa escravidão, da morte, para a vida que Deus queria dar para eles. Mas nem todos obedecem. Nem todos obedecem. Essa foi a primeira Páscoa. Depois dessa primeira Páscoa, quando Jesus veio ao mundo, e Deus nos ama tanto, como diz em João 3,16, que Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas que tenha a vida eterna.
Está lá em João 3,16. Deus amou o mundo de tal forma que Ele deu o seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que crê em Jesus tenha a vida eterna. E agora eu vou falar dessa segunda Páscoa, a Páscoa de Jesus. A primeira foi a passagem do povo saindo do Egito da escravidão para ficarem libertos da escravidão. E agora eu vou falar da Páscoa, que é a Páscoa do Cordeiro Pascual. E esse Cordeiro Pascual é Jesus. Jesus, quando ele veio ao mundo, ele veio para uma missão. E a missão de Jesus aqui na terra foi ele pregar o Evangelho para toda a criatura, mas estava decretado para ele a morte na cruz. Lembra do cordeiro que precisou sacrificar, passar o sangue nos umbrais das portas para que o povo fosse liberto? Jesus. Jesus é a nossa Páscoa. Jesus derramou o seu precioso sangue na cruz para que eu e você tivesse vida. Mas para isso Jesus sofreu muito. Foi colocado sobre a cabeça de Jesus uma cruz. Jesus, ele foi crucificado, ele foi colocar essa coroa sobre ele, açoitaram a Jesus, bateram muito em Jesus. Tudo isso por amor a mim e a você. A mim e a você. Sabe, crianças, naquela noite que Jesus foi traído, ele estava com os discípulos dele. E ele deu várias instruções para os discípulos dele. Os discípulos dele estavam ali, olhando tristes para Jesus, porque ele disse que ele ia morrer nessa cruz. Naquela noite, teve uma pessoa que traiu a Jesus. E traiu a Jesus só com 30 moedas de prata. O nome dele é Judas. Jesus tomou o cálice, o sangue, ele comeu naquela noite um pão e ervas amargas naquela noite, porque a noite ia ser muito difícil para ele, porque ele sabia o quanto ele ia sofrer naquela cruz. Olha para tia G agora. Muitas são as vezes que nós também traímos a Jesus. Muitas são as vezes que nós não queremos dar ouvidos a Jesus. Nós continuamos rebeldes, somos desobedientes, não conseguimos ouvir as instruções daqueles que nos amam. Nós somos muitas vezes desobedientes, igualzinho àquele que traiu a Jesus. Não só foi Judas que traiu a Jesus, nós também muitas vezes o traímos. É tempo agora, desse tempo de quarentena que você está em casa, para você começar a meditar aonde eu posso ser melhor, o que eu posso fazer para Jesus. E sabe, crianças, Deus nos ama tanto que Jesus, ele morreu, mas Jesus ressuscitou. Diga aí agora, aleluia! Jesus, ele ressuscitou. Ele está vivo para nos dar a libertação. Ele está vivo para tirar a gente da escravidão do pecado, para nos dar a vida eterna. Jesus, ele não está mais na cruz. O túmulo de Jesus agora, olha só, está vazio, a pedra rolou. Jesus foi ressuscitado. Ele está vivo, não está mais naquele túmulo. E sabe por que Jesus ressuscitou? Ele ressuscitou para que eu e você tivesse a chance da vida eterna. Essa é a nossa Páscoa. Essa é a nossa Páscoa.
Jesus é a nossa Páscoa. Por isso que todos os anos a gente comemora que Jesus veio ao mundo, morreu e ressuscitou para que nós tivéssemos vida. E o texto que nós vamos aprender, e você pode abrir aí na sua casa com seu pai, sua mãe, ou com quem estiver aí com você, é lá em 1 Coríntios, capítulo 5, na parte B do versículo 7. É a parte B, que é a partezinha do final. Você pode ler. 1 Coríntios, capítulo 5, no versículo 7 da parte B, que diz assim: porque Cristo, vamos lá? Nossa Páscoa já foi crucificado. Ele é a nossa Páscoa. Ele foi crucificado, derramou o seu precioso sangue para me libertar da morte e lhe libertar da morte. A morte não é um fim em si mesmo. Nós temos a esperança em Cristo Jesus. Cristo, a nossa verdadeira Páscoa. Diga aí, aleluia! Que maravilha! Agora, crianças, deixa eu falar algo para você. É necessário que eu abra a porta do meu coração. Eu preciso abrir a porta do meu coração. Você precisa abrir a porta do seu coração. Muitas vezes a nossa porta está com o coração endurecido que nem Faraó. Eu não quero nem ouvir nada de falar de Deus. Muitas vezes mamãe acorda você, bora para o IPC Kids, e você não quer ir. Mas nós precisamos abrir a porta do nosso coração, para que eu e você possam ouvir mais sobre esse Jesus que um dia morreu na cruz e ressuscitou para que eu também tivesse vida. Lembra do versículo que eu li com você, de João 3,16? Deus amou tanto o mundo que deu o Filho dele, para que eu e você tivesse a chance de viver, de nos libertar do pecado. Você quer abrir a porta do seu coração? Se você abrir a porta do seu coração, Jesus vai entrar no seu coração. E Ele está pedindo a você agora, vem, deixa eu entrar. Ele está batendo a porta do seu coração. A palavra de Deus diz que Ele está à porta batendo no teu coração. Deixa Jesus entrar. Você pode fazer isso agora. Você pode se ajoelhar onde você estiver, fechar os seus olhinhos e você vai orar pedindo assim: Senhor Jesus, eu te recebo em meu coração e agora eu sei o verdadeiro sentido da Páscoa, porque o Senhor se fez cordeiro, derramou o seu sangue para me dar a vida. Tá bom, crianças? Deus te abençoe. Até a próxima.